ouvir a voz do Salvador. Eventualmente nós paramos um culto no domingo à noite para poder fazer um confronto com as nossas almas em relação à necessidade que nós temos de entregar a vida para Jesus pessoalmente, e hoje nós vamos fazer isso. Já faz uns 2 meses que não fazemos, mas hoje é um dia que queremos convidar você que tem estado aqui conosco há algum tempo, e ainda não fez uma decisão pessoal por Cristo. Essa decisão nunca precisa ser feita só no templo. Às vezes nós a fazemos em casa, num cantinho da casa, mas também como igreja nós não queremos perder a responsabilidade, a oportunidade de confrontar você com a palavra de Deus. E se você ainda não fez uma decisão por Cristo, como a Drica disse, se hoje for um dia oportuno, a Bíblia diz que hoje é dia de salvação. Então, como eu não gosto de ficar fazendo aquelas pegadinhas, aquelas arrumaçõezinhas, já estou dizendo para você que no final hoje vou te perguntar se você não quer entregar a tua vida para Cristo hoje. Há muita gente que Deus vai chamando insistentemente, né? Deus vai tocando no coração insistentemente, e a gente às vezes vai relutando e querendo deixar para amanhã. Mas todos nós temos o dia que a gente tem que tomar uma posição em relação a Cristo. Eu quero convidar a Kelly para cantar um hino antes de nós fazermos a leitura, e convidar cada irmão para poder colocar o seu coração diante do Senhor em adoração. Desde já, muito obrigado a você que veio visitar, você que veio pela primeira vez, os irmãos de outras igrejas, o Aelso, família, o Josafá e a família lá de Cacoal, o Tomé e família lá de... Aliás, Tomé e família lá de Cacoal, o Josafá e família lá de Ariquemes, outros irmãos estão aí. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, boa noite. Algumas vezes na nossa vida a gente se afasta da presença do Senhor, e nós sabemos que a gente sente muita dificuldade quando a gente se afasta da presença dele, e muitas vezes a gente sente saudade. Então hoje, se alguém está aqui com o coração apertado diante do Senhor, eu queria pedir para que você não se prenda, para que você se renda. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e você louvasse o Senhor também através dessa música. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai,
meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Amém. Pai, muito obrigado porque o Senhor se revela assim para cada um de nós, o Deus Pai, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus que nos olha na nossa carência, na nossa fragilidade e nos recebe em Jesus Cristo, teu Filho. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor nessa noite estabeleça isso no coração de alguém que porventura esteja entre nós e ainda não tem essa experiência, Deus. Que esse coração seja tocado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, já contei isso aqui, era garoto lá no Mato Grosso do Sul, a minha família não cristã, ou não crente pelo menos, uma família que eu digo que era católica apostólica futebol clube, né? Não era católica apostólica romana, porque eles iam na igreja só na missa do galo, ou então quando morria alguém, então era católica apostólica futebol clube. E eu não conhecia o evangelho, mas um dia uma missionária apareceu lá no Mato Grosso do Sul falando do evangelho e um grupo de garotos me chamou para participar e fui, e dentre esses garotos estava um deles que era mais velho do que os outros e foi se tornando uma espécie de referência para mim, de amigo especial para mim. Ele inclusive me orientou no bom caminho de torcer para o Vasco da Gama, eu era garoto ainda, e depois ele ficou sempre um referencial. E quando estive lá nessa escola bíblica de férias, me lembro da cartolina, o pedacinho de cartolina cortado assim, e o que estava escrito no primeiro versículo que eu tive o privilégio de decorar com aquela missionária americana, e é o versículo que move a minha vida, que move a minha existência, que me traz para o caminho de vez em quando a minha carne me conduz para fora do caminho. É esse versículo que me traz de volta, e sou apaixonado por ele. E depois, ao longo do tempo, fui aprendendo que todo mundo da igreja aprende esse versículo, né? Então lá na cartolininha, naquela escola bíblica de férias que meu amigo me levou, estava escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar com vontade?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é a motivação da minha vida, né? João capítulo 3, versículo 16. Foi o primeiro versículo que eu decorei lá com meus 7 anos de idade, e até hoje ele me mobiliza a viver a vida cristã. Os anos foram se passando, ele foi embora da nossa região e foi estudar fora, depois voltou, e voltou diferente, agora já um garoto mais desligado das coisas da igreja. Depois ele voltou de novo e casou com uma moça cristã, e depois ele se perdeu pelo caminho de novo, e aí virou policial militar, e aí foi trabalhar na fronteira, no Mato Grosso do Sul, e lá, como aqui na nossa fronteira, tem o problema do tráfico de drogas, e ele se envolveu com tráfico de drogas e com outras coisas estranhas, e foi preso. Eu já estava aqui em Porto Velho, agora como pastor, e fiquei muito dolorido com aquela história, muito dolorido, sofri muito por ele, porque fazia muitos anos que não via, mas ele era sempre aquela pessoa especial para mim. E depois eu tive a oportunidade de ir ao Mato Grosso do Sul, e ele estava numa cidade longe de onde nós ficamos lá, mas eu fui visitá-lo. E cheguei lá na prisão com o primo dele. Cheguei na prisão, ele estava numa cela, e soltaram num lugar tipo lugar para tomar sol, e era uma prisão pequena, mas nunca mais vou esquecer daquela cena, uma cena que marcou meu coração, porque eu vi uma grade e uma tela de arame que tinha por fora, e ele veio e ele tomou um susto. Ele tomou um susto quando me viu, e eu tomei um susto de vê-lo magro, machucado, com a vida arrebentada, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso, né? O que o pecado não faz com um ser humano? E ele ficou por ali, ele chorou, nós conversamos, e depois ele disse para mim assim: cara, estou aqui, preso para a liberdade. Nunca esqueço dessa frase. Estou aqui, preso para a liberdade. Aqui Deus tem me chamado de volta. Aqui Deus veio me buscar. Ele me buscou de tantas formas, em tantos tempos, em tantos lugares, e eu nunca dei ouvidos. Aqui Deus veio me buscar. Gosto de pensar essa expressão, a semana passada nós refletimos sobre ela. Gosto de pensar essa expressão de que Jesus Cristo é essa busca de Deus. Jesus Cristo é aquele que vem procurar os filhos que insistem em brincar de se esconder. De vez em quando nós brincamos de nos esconder de Deus. De várias formas nós brincamos de nos esconder de Deus. De várias maneiras nós ficamos disfarçando. Alguns sabem exatamente aquilo que Deus pensa. Alguns sabem exatamente o que é o Evangelho. Alguns sabem exatamente o que diz a palavra, mas insistem em se esconder. E Jesus fica lá, insistentemente nos buscando, insistentemente nos amando, insistentemente nos chamando de volta, insistentemente se apresentando para nós, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto apresenta essa ação de Deus em busca dos seus amados, esse agir de Deus em busca dos seus amados. A primeira coisa que queria pontuar hoje é que Jesus veio por nós unicamente por causa do amor de Deus. Não há nada, absolutamente nada em mim, nada em você, nada em ninguém que poderia motivar o coração de Deus a vir em busca do ser humano, não fosse o seu amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Existe uma
Depois do iluminismo, o homem resolveu assumir alguns valores que ele começa a pensar que ele é o centro de todas as coisas. Até na teologia nós começamos a inventar um negócio que o homem é a coroa da criação, assim. Parece que Deus criou o universo e colocou o homem para ser a coroa da criação. E aí nós começamos a colocar o homem com um valor muito grande. A Bíblia diz que nós somos criaturas que existimos para glorificar um Criador. E a Bíblia diz que essa criatura optou pelo pecado. Eu sou pecador, profundamente pecador, tanto quanto você. Eu sou tão pecador quanto qualquer pecador no centro da terra. Não existe ninguém na terra mais pecador do que eu. Não existe ninguém na terra mais pecador do que você. Não existe nada em ninguém que o tornasse capaz de Deus olhar para ele e dizer assim: cara, tá ali, olha, esse aqui eu acho que vale a pena eu investir porque eu acredito nele. Eu não mereço o olhar de Deus, eu preciso do olhar de Deus. Eu não mereço o amor de Deus, eu careço do amor de Deus. A minha miséria só serve para mover a misericórdia de Deus por mim. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e não podemos imaginar que exista alguma virtude capaz de mover o coração de Deus em relação a mim, porque eu sou pecador. E um pouquinho abaixo no versículo 17 a Bíblia diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Jesus quisesse, ele tinha direito e condições de julgar o mundo, porque a Bíblia diz que nós não somos consumidos pelo furor da sua ira, unicamente por sua misericórdia. É preciso que nós estejamos conscientes de que estamos sob o olhar misericordioso de Deus, porque se Deus quisesse, poderia nos consumir por causa do furor da sua ira, porque somos pecadores. Eu sou pecador e você é pecador, e o homem não vai sair do seu canto em relação a Deus, se ele não for capaz de olhar para dentro dele e reconhecer: cara, é verdade, eu sou um pecador. Se você for capaz hoje de olhar para o teu coração, se você for capaz hoje de reconhecer no teu coração que é um pecador, a tua vida começa. Não é um pecador aquele: porque um dia eu roubei, porque um dia eu adulterei, porque um dia eu falei um palavrão, porque um dia. É muito mais do que isso. Não é a consciência de ter feito uma coisa errada, é a consciência de ser alguém caído, porque a Bíblia diz que em Adão toda a humanidade caiu. É olhar para Deus e saber que existe um Deus santo e eu sou uma criatura que peca, porque já sou pecador. Então, meu irmão, se você hoje já vive aqui na igreja há muito tempo, vive em outra igreja, se você é capaz de olhar para o teu coração agora e dizer assim: cara, tá aí, eu concordo com isso, eu concordo com isso, eu concordo que Deus é santo, eu concordo que eu sou pecador, eu concordo que eu não consigo viver de modo perfeito, e a Bíblia diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos num só ponto, somos culpados dela toda. Se você for capaz de concordar comigo nesse ponto, você vai entender quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Jesus Cristo veio, é porque Ele olhou para o teu coração, para o meu coração, e me amou, e te amou. É motivado unicamente por aquilo que Ele é, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Algumas pessoas ficam imaginando que Deus não me amaria porque eu sou pecador. Deus não amaria quem não se sente pecador, porque Deus ama exatamente quem se percebe pecador, porque Deus amou. É esse o motivo, é esse o gatilho que detona a ação de Deus em busca dos seus filhos, é o seu amor.
Eu gosto da frase do Philip Yancey, que diz que nós não somos capazes de fazer nada que faça Deus nos amar mais, e não somos capazes de fazer nada que faça Deus nos amar menos. Deus me ama porque Ele é amor. Deus te ama porque Ele é amor. Deus me ama porque preciso do seu amor, e Deus te ama porque precisa do seu amor, e Jesus Cristo é a prova desse amor. Então, o Evangelho é resultado do amor de Deus. Não mereço? Você não merece? Ninguém desse mundo merece. Segunda coisa, Jesus Cristo é a materialização desse amor. Jesus Cristo é a materialização dessa busca de Deus pelo homem. Jesus Cristo é a encarnação, a Bíblia diz. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo se encarnou e viveu entre nós. Esse amor que é tão cantado, esse amor que é tão falado, esse amor que é tão buscado, que a Bíblia diz que Deus é amor. Esse amor que Deus é, esse amor que moveu o coração de Deus por você, esse amor que fez com que Deus te amasse profundamente, se encarnou em Jesus, se materializou em Jesus. Quando aquela mulher simples lá de Nazaré começou a gestar dentro de si uma criança, não estava gestando uma criança apenas, estava gestando a materialização do amor de Deus por você. Ali estava criando o coração, ali estava criando o cérebro, ali estava criando ossos. O amor criou ossos, o amor criou carne, o amor criou coração, o amor passou a ter sangue, o amor passou a ter pernas, braços. O amor um dia nasceu lá na cidade de Belém, numa manjedoura. O amor passou a viver dentro de um corpo limitado. O amor agora estava limitado pelo corpo, tinha fome, tinha necessidades fisiológicas, tinha dor. Era o amor que deixou a transcendentalidade para vir em busca de mim. Era o amor que deixou a transcendência para emanar-se, para estar aqui, para me tocar, para me alcançar, para que eu pudesse ouvi-lo através da palavra hoje, para que eu pudesse aprender dele, para que eu pudesse ver exemplo dele. Era o amor estando aqui. Jesus Cristo é a encarnação do amor, é a crucificação do amor. Era o amor travado nos cravos daquela cruz. Era o amor que o homem fica falando dele, que a filosofia fala, que a teologia fala, que os amores românticos falam, que tantas pessoas falam. Ninguém tinha essa noção de amor até o dia que Jesus Cristo foi naquela cruz. Quando eu era garoto, adolescente, aprendi uma musiquinha que a gente cantava antigamente na igreja. Tem várias pessoas aqui que se lembram. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
o que é o amar. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o Aloísio, porque Deus amou o Elano, porque Deus amou a Paizinha de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Meu querido, você nunca vai merecer o amor. E segundo, você nunca vai encontrar o amor de Deus em outro lugar, em outra realidade, em outra prática, em outro espaço, que não seja em Jesus Cristo. O amor de Deus não é propriedade da igreja A ou da igreja B. O amor de Deus não é propriedade da religião A ou da religião B. O amor de Deus não está aqui nem está acolá. O amor de Deus só está em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Terceiro, Deus ama porque ama. Jesus encarnou o amor e nós não temos outra forma de ser amado. Como eu acabei citando agora, nós não temos outra forma de ser amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, eu preciso crer, para ser salvo, para não perecer, eu preciso crer. Mas crer não é uma coisa fria de alguém que fala assim: eu acredito sim, eu acredito. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Eu acreditei nessa história. E eu passei toda a minha infância e a minha adolescência acreditando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Depois de um tempo alguém chegou e falou que já teve outras pessoas que vieram antes de Pedro Álvares Cabral, espanhol que passou por aqui, e aí destruíram a minha crença, porque aquilo que eu cria até então foi modificado. Mas depois eu fui mais informado e descobri que não era possível um branco vir da Conchinchina descobrir um lugar onde já morava gente aqui. Se os índios já moravam aqui, então não tinha o que ser descoberto, já estava descoberto, já tinha gente que morava aqui. Aí pronto, destruíram de novo a minha crença. Nós não estamos falando desses insights intelectuais que o ser humano tem. Nós estamos falando de pessoas que entendem, desculpa aqui os ouvidos mais sensíveis, nós estamos falando das pessoas que entendem que o carinha, que encarnou-se na barriga de Maria, que nasceu na cidade de Belém, que foi criado no meio daquela vilinha chamada Nazaré, que ele não era apenas um carinha, que ele não era apenas um líder religioso, que ele não era apenas um cara capaz de fazer milagre. Mais do que isso, ele era realmente o Filho de Deus. Crer significa: eu tenho absoluta consciência que sou pecador, tenho absoluta consciência que Jesus é o amor de Deus pelo homem, e tenho absoluta consciência que Jesus morreu naquela cruz por mim. Eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Jesus morreu naquela cruz para salvar o homem, para que ele não perecesse. Então, eu creio. Você crê? Você crê que Jesus Cristo é Salvador? Você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz por causa de você, por causa de mim, por causa de nós? Ou você está achando que Jesus Cristo foi um homem muito bom, e aí a humanidade não conseguiu viver com ele e resolveu lá numa reunião dentro de um palácio matá-lo? Você crê que Jesus Cristo é redentor? E aí quando Jesus diz assim, para que o homem não pereça, a Bíblia diz para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê que Jesus Cristo é Salvador? Você crê que Jesus Cristo morreu por causa da tua vida?
Se você crê, querido, você tem condição de ter salvação. Mas salvação não é aquilo que vai acontecer um dia quando Jesus voltar. Salvação não é aquilo que um dia vai acontecer quando eu for para o céu. Salvação é aquilo que o Espírito Santo passa a fazer na minha vida no momento em que eu entrego a minha vida para Jesus e digo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti e quero que o Senhor seja meu Salvador. No momento que eu tomo essa decisão diante do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar na minha vida e passa a me transformar naquele estado de alguém sob a ira de Deus, como diz Paulo aos Efésios, em alguém sob o amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo também. Salvação era o fato de eu viver desconectado espiritualmente da realidade que eu sabia existir, que era Deus, para viver agora sob o seu amor, o Espírito Santo na minha vida, transformando o meu coração, meus valores, meu caráter, minha existência. Salvação é fazer o que diz um pouquinho à frente, quando diz aqui no versículo deixa eu só ler, eu vou ler já do jeito que eu coloquei aqui, porque eu já coloquei resumido. Salvação, quando ele diz assim: quem pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe o que é salvação, irmão? Salvação é quando o Espírito Santo já começa a transformar na minha vida valores agora. Agora, eu já não sou tão encantado com as belezas que o mundo oferece. Agora, eu já não sou mais tão preso às coisas materiais. Agora, eu já não olho a vida da terra como sendo a vida. Eu olho para a vida da terra como sendo uma passagem que tenho para uma vida muito maior e eterna, que foi conseguida na cruz em Jesus Cristo por causa de mim. Salvação é eu entender que o prazer do pecado, como o pecado é prazeroso, se o pecado não fosse prazeroso, nós não gostaríamos dele. Mas nós entendemos que tão lindo, tão gostoso, tão bom quanto é o pecado, ele não pode ser a prática e o desejo da minha vida, porque eu tenho um prazer maior que é Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, aí eu entendi o que é crer. Crer significa confiar que Jesus Cristo é o motivo da minha existência. Crer é ter a absoluta consciência de que Deus me buscou em Jesus. Você acredita que Deus te buscou em Jesus? Você acredita que Deus apresentou ao mundo o seu amor através de Jesus? A Bíblia diz que Deus escondeu isso dos grandes, mas revelou isso aos pequeninos. Você acredita que Deus revelou isso ao teu coração, a ponto de você dizer assim: cara, eu creio. Você crê? Isso faz sentido para você? Um dia, o meu amigo lá na prisão creu. Os irmãos da igreja Assembleia de Deus foram lá na prisão 2 vezes, 3 vezes por semana, para falar para ele que Jesus o amava e que Jesus queria tirá-lo de lá. E ele entendeu e creu. E saiu daquela prisão, depois de tanto tempo vivendo com muito dinheiro, com muitas mulheres. Ele entendeu, creu, assumiu um compromisso com Jesus.
hoje vive uma vida simples no interior do Mato Grosso do Sul. E há pouco tempo atrás eu fui na casa da minha irmã, e aí a moça disse assim: Aloysio, eu fui numa igreja esses dias aqui, uma igrejinha assim, e aí eu estava lá, e eu vi um rapaz pregando, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheço esse cara. E aí ele foi pregando, e ele foi falando, e eu pensando, mas eu conheço esse cara. E depois eu me lembrei, eu estudei com ele. O Paulo, meu amigo, creu. E Deus transformou a vida daquele moço feio, enfeiado pelo pecado, e deu a ele essa sensação de filho. Você crê? Porque Deus te amou, querido, de tal maneira que deu o seu único filho, para que, se você crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o evangelho é isso. O que passar disso é religião. Todo o evangelho é isso. Jesus fez isso por você. Porque eu faço parte da igreja. Se não for consequência disso, não tem sentido algum. Agora, cada um de nós tem que dar uma resposta para o nosso próprio coração diante de Deus. Eu creio. Eu creio. Aí eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fazer oração e falar com Deus. Isso tem sentido para a tua existência? Você é capaz de dizer hoje: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que Deus me amou, que o Senhor me amou, que Jesus Cristo é a encarnação desse amor, e que Ele morreu naquela cruz para que eu não morra eternamente. Eu creio. Pai, aqui há tantas pessoas que já há tanto tempo te conhecem, pessoas que convivem com o Senhor há tanto tempo, pessoas que te amam, pessoas que têm sido amadas por ti, pessoas que têm entendido o Evangelho. Algumas já vivem aqui durante um tempo, outras estão aqui pela primeira vez, ou algumas vezes. E ó Deus, a tua palavra diz que todo aquele que te confessar diante dos homens, o Senhor o confessará diante do Pai. Por isso eu quero pedir hoje, Jesus, que se o Senhor quiser que alguém nesse lugar, hoje, queira dizer: Senhor, eu creio. Eu nunca assumi isso publicamente, porque tenho dúvidas, porque tenho medos, porque sei que implica em querer as coisas do Senhor já aqui, mas eu creio, e eu quero hoje fazer uma decisão em te seguir, Jesus, para aprender o que é ser cristão. Pai, se há alguém nessa noite aqui, Pai, se alguma pessoa nessa noite sente que esse é o momento dela, que em nome de Jesus o Senhor a ajude, Pai, para que ela faça o que não é capaz de fazer por ela mesma. O Senhor sabe o amor que a igreja tem por ver uma pessoa assumindo esse compromisso contigo. E a tua palavra diz que no céu há júbilo. Nós pedimos que a tua vontade seja feita entre nós, Pai.